E qual é o maior desafio que você enfrenta atendendo o público infantil? São os pais? É a família? A família é bem puxada, porque se é criança, né? A gente, criança, como eu falei, criança é muito genuína. Então, você entendendo o que a criança gosta, geralmente eu pergunto para os pais, quando eu converso com eles, qual personagem, qual brinquedo que a criança mais gosta. Lá na clínica a gente trabalha de Scrooby. Então, geralmente de super-heróis, a gente tem um closet praticamente lá. Então, a gente entende o que a criança gosta e a gente vai trazendo aquilo junto. Então, a criança a gente conquista. Agora, a família entender a necessidade do processo terapêutico e principalmente o papel deles dentro do processo, que muitas das vezes eles colocam como se a gente fosse o responsável. Não é terceirizar, né? Isso, né? E às vezes eles colocam, você vai fazer meu filho comer. E na verdade, não, né? Eu falo, eu sou ali uma gota em meio ao oceano. Eu fico 45 minutos, 2 vezes na semana com aquela criança. Família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eles ficam a maior parte do tempo. Então, o meu trabalho ali é direcionar. Direciona a criança, direciona a família. E a família vai colocar em prática tudo que foi colocado dentro do processo do cenário terapêutico. Então, a família, o grande desafio para eles é entender realmente o que está por trás do comer. Porque quando a gente fala de comer, a gente acha que é só pegar e experimentar. Sário, eu peço ele para experimentar, ele não experimenta. Só que dentro do comer, a gente tem 6 passos. Você nem tentou. Se você experimentar, você vai gostar, né? Só que quando a gente fala do comer, a gente tem 6 passos para chegar no comer. A criança, ela precisa tolerar estar no mesmo ambiente que o alimento. Ela precisa conseguir interagir com esse alimento. O interagir pode ser só olhar para o alimento, né? Se sentir confortável com o cheiro, com o toque, para depois o provar, que é o experimentar. E o experimentar, a gente pede, quando pede para a criança experimentar, a gente pede para ela o quê? Botar na boca, comer, deglutir, mastigar e deglutir. Isso já não é experimentar, isso já é a última fase, que é o comer. O experimentar, eu colocar o alimento na minha boca. Pode ser aquela lambidinha? Pode ser uma lambida, eu posso encostar o alimento nos lábios, eu posso encostar o alimento no dente, encostar ele de forma intraoral. Então, se eu coloquei o alimento na boca e eu cuspi, eu experimentei, porque eu senti o sabor daquele alimento. E a gente fala, nossa, mas você nem experimentou. Ele experimentou, ele não comeu. Comer, ele demanda mais habilidade. Levar aquele alimento na boca, rotacionar, mastigar e deglutir. E aí é o último estágio. Se eu tenho uma criança que ela não consegue ficar nem no mesmo ambiente que esse alimento, ela não vai conseguir comer. Porque ela vai precisar de muito mais para isso. E falando assim, é uma forma muito abrangente de falar, que a gente chama que esses 6 passos, a gente fala que é a escalada do comer, né, dentro da literatura. Mas na literatura em si, esses 6 passos, ele destringe para nós profissionais em 32 passos para o comer. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha. E muitas das vezes a família não enxerga. E quanto profissional, se eu não mostrar isso para a família, eles vão achar que o quê? A Sária está pegando a criança e brincando ali, brincando de comidinha, trazendo os alimentos e tudo mais. Então, os pais precisam entender realmente o que está por trás do comer, como ensinar o comer, o que abrange essa dificuldade alimentar, né? O que é seletividade, o que é dificuldade, o que é neofobia, em que estágio os filhos deles estão. Se tem uma questão clínica, comportamental, sensorial, ou se tem os 3 envolvidos. Se o filho dele tem, quais questões o filho dele tem, para ele conseguir entender o processo, entender realmente o que está ali por trás, que a criança não quer comer, não é porque ela não gosta, é porque ela realmente não consegue. E aí eu sempre falo para os pais o seguinte, a recusa do seu filho são tijolinhos. Nunca foi porque, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Foi nenhuma questão específica que aconteceu. Foram várias questões que foram vindo, então são vários tijolinhos que foram colocando e criando aquela barreira entre a criança e o alimento. E o nosso papel hoje não vai ser derrubar tudo, porque a gente não consegue derrubar tudo sem errar em algum ponto. A gente vai tirando tijolinho por tijolinho, para a gente deixar aquela base fortalecida. Então, os pais precisam entender isso. Quando você explica isso para os pais, a família abraça. Quando a família não entende isso, torna o processo mais desafiador. E é um processo desafiador a todo instante, porque a família, assim como a gente, precisa estar motivada, assim como a criança. Então, a família, ela chega super animada. Cheia de expectativa. Cheia de expectativa. A gente precisa conversar, explicar isso tudo, alinhar as expectativas. Se é uma criança que só toma leite, a família não pode querer que ela amanhã já esteja comendo arroz e feijão. Então, a gente alinha as expectativas, vai trabalhando junto com os pais e, geralmente, em torno de 3 meses, mais ou menos, eu tenho um novo encontro com esses pais, porque aí é quando as expectativas já estão começando a cair, eles já estão, tipo assim, desacreditados. A bola de novo. Já estão desacreditados
Tipo, ai, não tá funcionando. Aí a gente vai, explica, mostra onde a criança estava, aonde ela chegou. Lá na eu adoro uma planilha. Então, lá na clínica, isso tudo é mostrado em gráficos para os pais, né? Onde a criança, quando chegou lá, onde ela estava, onde ela está hoje, o que ela antes não comia, hoje ela come, já come. Então, os pais já conseguem visualizar está caminhando, aquilo. Às vezes não como você gostaria, sim, mas está caminhando. Fica mais palpável, porque eu falo, como eu falei, o processo de comer, o comer é o último. Então, às vezes, a criança não consegue nem ficar no mesmo ambiente que o alimento. E ela já está entrando na cozinha, descascando a banana e cortando. Não está nem chegando perto da boca, mas ela já está descascando. Então, às vezes, a gente não reconhece isso. E a gente precisa reconhecer, para a gente entender que está evoluindo, e para a criança também entender que ela está evoluindo mesmo ela não comendo, mesmo ela ainda não comendo. Então, quando a família entende isso, tipo, eles ficam realmente, nossa, realmente, Sara, eu não tinha percebido isso. E aí isso motiva a família, motiva a criança e o processo terapêutico vai fluindo. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!